Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo hoje para vocês um passo a passo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é esse modelinho maravilhoso em crochê, que está super em alta, que é super tendência, e eu trouxe hoje aqui então para vocês. Não pulem o vídeo, vou dar algumas explicações muito importantes referente à nossa aula. Depois a gente vai para o passo a passo, combinado? Então vamos lá. Nossa aula vai ser dividida em duas etapas, tá? Na primeira etapa, vamos aprender a fazer esta manta em crochê com esses detalhes maravilhosos e vamos aprender a aplicar na correia do chinelo. Trouxe para vocês duas técnicas maravilhosas de acabamento que vão fazer total diferença nos trabalhos de vocês. Eu não vi essas técnicas por aí, então trouxe aqui para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar o resultado final. E na segunda aula, a gente vai fazer essa florzinha maravilhosa enrolada e aplicar no chinelo. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo as referências dos fios que eu vou utilizar para fazer esse modelinho, tá? Então, vou deixar ali as referências das cores, tudo certinho, o tamanho da agulha, para que vocês peguem tudo lá na descrição, combinado? Durante o vídeo, eu vou dar dicas para vocês de como vocês vão adaptar o tamanho do cordão inicial de correntinha, se você for trabalhar num chinelo slim, se você for utilizar um fio mais grosso ou uma agulha maior, então tudo explicadinho no vídeo para vocês, tá bom? Meus amores, vou pedir para vocês deixarem um feedback para mim. Se vocês gostaram da aula, se vocês querem que eu traga mais aulinha como esta, mais modelos como este, deixem para mim nos comentários. Então vamos lá pro passo a passo. Vamos iniciar fazendo a laçadinha inicial. Aqui a gente vai deixar um pedacinho de fio para a gente fazer aquele acabamento que nós vamos aprender para que não fique subindo a correia, tá? Então, a gente vai precisar deixar um pedacinho grande de fio. Eu vou medir aqui só para passar para vocês, para que vocês tenham uma ideia do tamanho, tá? Do fio que eu vou deixar. Vamos deixar aqui uns 15 centímetros, meus amores, tá? Para não ficar ruim depois a gente fazer o acabamento. E aqui a gente vai fazer a laçadinha inicial do nosso trabalho. Então, deixa lá uns 15 centímetros e vamos dar início. Vamos iniciar, então, aqui, meus amores, para fazer o 37 e 38, utilizando a de 2,5 e o fio amigurumi, eu precisei fazer 74 correntinhas. A quantidade de correntinhas vai ser determinada pela numeração do chinelo de vocês, pelo fio utilizado e a agulha, tá? Então, se você utilizar um fio mais grosso, o seu ponto vai render mais, ele vai ficar mais volumoso, maior. E se a sua agulha for maior, a mesma coisa, tá? Então, você vai fazendo e ir medindo conforme a gente vai ver a seguir, tá bom? Eu vou iniciar aqui com vocês as 74 correntinhas. Então, fiz aqui a laçadinha inicial e eu vou iniciar. Então, aqui eu fiz 10 correntinhas, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para que não fique muito longo. Aqui eu vou só fazer as correntinhas nessa parte inicial. Já fiz 30 correntinhas, agora eu vou pausar o vídeo e quando finalizar as 74 correntinhas, eu volto com vocês pra gente medir. Retornando aqui, já fiz as 74 correntinhas. Como é que você vai medir? Aqui, então, vocês vão pegar o chinelo e posicionar. Podem posicionar bem ali no início, tá? Então, posiciona lá, você vai ir fazendo as correntinhas e medindo. Vocês vão observar que aqui eu fiz um pouquinho a mais, então sempre façam umas 4 correntinhas a mais, tá? Para que não tenha perigo de faltar. Por quê? Quando a gente finalizar a manta, na hora da aplicação, devido aqui à curvatura da nossa viradinha, ela vai dar uma encolhida, tá? Então, eu tô falando pra vocês porque eu fiz umas 2 ou 3 vezes, de diferentes maneiras, até chegar nessa forma que eu tô ensinando pra vocês, tá? Então, ele dá uma encolhida e quando chega lá no final da segunda lateral, às vezes falta. Então, por isso, é importante a gente fazer umas 4 correntinhas a mais, mas vai sempre medindo, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês que a quantidade vai depender
além da numeração, é claro, porque as correias elas são de tamanhos diferentes conforme a numeração, vai também determinar a espessura do seu fio e o tamanho da sua agulha. Então, finalizamos aqui as 74 correntinhas, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer agora carreira em pontos altos. Então, fiz aqui 74, vou subir mais o... Marca ali o último pontinho, tá? E eu vou subir mais aqui. Uma, duas correntinhas, que vai fazer uma vez de um meio ponto alto. Então, no início da primeira carreira, a gente vai ficar com 3 meios pontos altos. Por quê? Para justamente fazer essa parte aqui da correia, meus amores, ficar um pouquinho mais estreita, para evitar que fique subindo e para facilitar no nosso acabamento que a gente vai aprender lá no final. Então, vamos lá. Subi 2 correntinhas, dou uma laçadinha e venho aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Ó, venho e tiro tudo de uma vez. Vou fazer uma laçada, venho na próxima correntinha e faço mais meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3, aquelas 2 primeiras correntinhas, o próximo e o próximo que eu fiz. Agora, aqui eu vou fazer pontos altos, então, dou uma laçadinha e venho fazendo agora pontos altos, até chegar lá no final. No final, a gente vai finalizar com 3 meios pontos altos também, tá? Então, vamos lá. Dou uma laçadinha, na próxima correntinha, um ponto alto. Dou uma laçada, próxima correntinha, um ponto alto. E assim a gente vai seguir por todo o comprimento do nosso cordão de correntinhas. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, porque aqui agora é só fazer os pontos altos. Está ficando assim, eu vou pausar o vídeo e vou seguir. Chegando lá no finalzinho, nos 3 últimos pontinhos, eu volto com vocês. Já trabalhei um ponto alto para cada correntinha aqui de base do trabalho, tá? Agora, aqui sobrou os 3 últimos. A gente vai vir e trabalhar meio ponto alto para cada um deles, para que o nosso trabalho fique afunilado, vamos dizer assim, nas pontas. E assim, quando a gente for fazer o acabamento lá, fique um acabamento perfeito, ó. Fiz aqui o último meio ponto alto. Observem que ele vai ficar com este degradê aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos virar o trabalho. E aqui, a gente vai fazer um detalhe maravilhoso, pegando somente em uma alcinha das correntinhas, tá? Então, pegando só uma das alcinhas. Lu, quero pegar as 2. Podem fazer dessa forma também, tá, meus amores? Aqui, como eu quero fazer o detalhezinho aqui, eu vou pegar só uma das alcinhas, tá? Então, essa vai ser a única diferença de uma carreira para outra. Então, virei o trabalho, aqui eu faço sempre dessa forma, tá? Em vez de subir 2 correntinhas, eu venho aqui, introduzo a agulha no último ponto, puxo, vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais uma correntinha, que vai fazer uma vez o nosso meio ponto alto. E agora aqui a gente vai seguir, tá? Agora, a partir daqui, a gente vai pegar somente na correntinha de trás. Como assim, Lu? Então, observem, aqui tem 2 correntinhas do ponto, a da frente e a de trás. Tá? Então, a gente vai pegar só na de trás nessa carreira aqui. Então, faz uma laçadinha, vou fazer mais 2 meios pontos altos aqui, tá? Então, vamos lá. Venho, pego na alcinha de trás, puxo e faço o meu ponto e faço o meu meio ponto alto. Já tenho 2, laço novamente lá na alcinha de trás, puxo, tiro tudo de uma vez e já tenho aqui mais um meio ponto alto. Agora, seguimos até lá no final com pontos altos. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto.
Tá bom, meus amores? Lu, quero pegar as duas alcinhas, então você vem e faz o ponto normal, que é assim. Olhem só a diferença. Vai ficar este detalhezinho aqui quando a gente pega só na alcinha de trás. E assim fica quando a gente pega o ponto todo, tá? Então, lá no acabamento final vai ficar maravilhoso. Eu vou mostrar aqui pra você. É este detalhe aqui, meus amores, olhem só, vai ficar essas nervurazinhas aqui no trabalho. Fica maravilhoso e dá um destaque bem especial, tá? Mas se vocês preferirem pegar o ponto todo, também dá. Vou só desmanchar aqui esse que eu fiz e vou seguir pegando na alcinha de trás. Eu seguro o trabalho dessa forma, assim facilita, e venho pegando na alcinha de trás. Agora, até chegar lá no final, a gente vai trabalhar os pontos altos, finalizando com 3 meios pontos altos, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, porque aqui a gente vai repetir o que a gente fez lá na primeira carreira. Ponto alto sobre ponto alto, o que muda é que estamos pegando somente na alcinha de trás. Dá a laçadinha lá na alcinha de trás. Olhem só, meus amores, como é que está ficando. Agora eu vou pausar o vídeo e vou seguir até lá no final. Quando chegar lá nos 3 últimos, eu volto aqui com vocês. Retornando aqui, meus amores, olhem só que detalhe maravilhoso que vai se formando aqui entre uma carreirinha e outra. Chegamos aqui no final, então aqui a gente tem os 3 últimos pontinhos, tá? Então, aqui a gente vai somente fazer 3 meios pontos altos, tá? Então, 1, 2 e 3. Aqui, o último ponto, ele fica meio escondidinho, tá? Mas você vai lá e pega ele com jeitinho. Prontinho. Agora, a gente vai virar o trabalho novamente. Então, aqui já temos 2 carreiras, vamos virar o trabalho. E nesta terceira carreira, a gente vai trabalhar uma carreira toda de meios pontos altos, tá? Essa adaptação eu fiz para o chinelo do modelo top, tá? Então, você vai precisar ir medindo. Se você for fazer da correia slim, talvez com 3 ou 4 carreiras já dê para você fazer a volta e encapar toda a correia, tá? Então, aí vocês vão acompanhando a aula e vão adaptando conforme a necessidade aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, se você preferir, pode subir 2 correntinhas, tá? Eu gosto de fazer dessa maneira. Venho aqui no último ponto, busco lá o fiozinho, faço um ponto baixo e mais uma correntinha, que vai fazer a vez do meio ponto alto. Agora, o que que eu vou fazer? Nesta carreira, não vou trabalhar na alcinha de trás, mas sim na alcinha da frente, tá? Então, você vem e pega a alcinha da frente. Vamos iniciar aqui fazendo os meios pontos altos e seguir desta vez por todo o comprimento, tá? Então, vamos lá. Então, olhem só. Olhem como é que vai ficar aqui no outro lado. O detalhezinho ali. Maravilhoso, olhem só. Por isso que a gente vai intercalando na alcinha da frente e na alcinha de trás, para dar esse charme aqui pro trabalho. Aqui, basta seguir todo o comprimento até os 3 últimos pontinhos lá com meios pontos altos. Faz a laçadinha na alcinha da frente desta vez e não na de trás. Você vai lá e tira tudo de uma vez. Na alcinha da frente, faz a laçadinha, tira tudo de uma vez.
Eu vou agora adiantar um pouquinho o vídeo, tá? Vou seguir fazendo, olhem só, mostrando novamente aqui pra vocês o outro lado, o lado direito. Aqui estamos trabalhando no avesso, essa parte vai ficar no avesso, tá? E eu vou seguir até lá no final. Chegando lá nos 3 últimos pontinhos, retorno com vocês. Chegando aqui nos 3 últimos pontos, que são aqueles que a gente estava trabalhando meios pontos altos, e aqui vamos trabalhar ponto sobre ponto, fazendo aqui os nossos 3 meios pontos altos, tá? Você acha eles aí, que eles ficam um pouquinho escondidinhos, os últimos pontos, e faz aí os 3 últimos pontinhos. Então, agora, a gente vai virar nosso trabalho novamente, tá? Então, você vai virar, olhem só como é que está ficando, aqui já temos 3 carreiras. Então, a gente vai ficar 2 carreiras de pontos altos, uma carreirinha de meio ponto alto e mais 2 de ponto alto, tá bom? Então, sempre ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer o outro lado, tá? Então, vamos lá. Dá uma alongadinha no fio ali, ou faz 2 correntinhas, tá bom? Tanto faz. Faço um ponto baixo e aqui faço mais uma correntinha. Nesta 4ª carreira, a gente vai trabalhar novamente na alcinha de trás. Então, aqui a gente vai novamente trabalhar na alcinha de trás e na última carreira a gente vai trabalhar na alcinha da frente, tá? Então, aqui iniciamos com os 3 meios pontos altos. Então, aqui já fiz os 3, laça e segue agora ponto alto sobre ponto alto, trabalhando somente lá na alcinha de trás. Olhem só, aqui as 2 alcinhas, deixa eu puxar aqui pra vocês. As 2 alcinhas do ponto, a da frente e a de trás, que é a que a gente tá trabalhando. Vou laçar e vou lá na alcinha de trás. Sempre na alcinha de trás, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que aqui, se você estiver fazendo uma slim, você pode ir medindo. Se já estiver na largura necessária para você fechar ali, encobrindo toda a correia, você já pode fazer só mais essa carreirinha de pontos altos, tá? Então, olhem só. Como é que você vai medir? Você vai fazer isso aqui, ó, a gente precisa dar a volta na correia e não pode ficar muito justo. Por quê? Porque esse chinelo vai ser lavado. Então, qual a tendência? É dele dar uma, vamos dizer assim, uma enxugada no fio, tá? Então, ele tanto pode encolher de baixo para cima, por isso que a gente vai fazer... Por isso que a gente vai fixar ele aqui depois com o acabamento que a gente vai aprender. Um acabamento eu não vi ninguém fazendo ainda, tá? Eu fiz dessa maneira, gostei muito do resultado, por isso que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Mas se vocês não quiserem fazer, também podem só finalizar depois a costura, como a gente vai aprender. Então, pra vocês verem, vocês vão medindo dessa maneira aqui, ó. Se você já fizer assim na correia e ficar certinho, você já pode fazer, tá? Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma, pra ficar mais folgadinho, não ficar tão apertadinho. E aqui também é a top. Vamos seguindo aqui. Agora, eu vou pausar o vídeo e retorno novamente com vocês nos 3 últimos pontinhos. Sempre a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto nesta carreira pela alcinha de trás. Retornando, meus amores, vamos finalizar aqui com os nossos meios pontos altos, tá? Então, chegou lá no final, pega lá os 3 últimos pontinhos e faz meio ponto alto sobre meio ponto alto. Lá, não esquece daquele último pontinho, que ele fica meio escondidinho lá. Olhem só. E ficou dessa maneira. Vamos virar e fazer a última carreira aqui do nosso trabalho. Vamos virar. E agora, nesta última carreira, vamos fazer trabalhando na primeira correntinha, tá? Na correntinha da frente e não na de trás. Então, vamos lá. Vem aqui, faz ali um pontinho baixo e mais uma correntinha. Ou faça 2 correntinhas. Venho aqui na alcinha da frente, venho aqui só na alcinha da frente, meio ponto alto. Próximo, meio ponto alto e sigo agora ponto alto sobre ponto alto, trabalhando somente aqui na alcinha da frente.
Olhem só como é que está ficando, tá? E agora eu vou pausar o vídeo e vou finalizar, tá? Chegando lá no final, você vai fazer os 3 últimos meios pontos altos pegando ali na alcinha da frente, tá bom? E eu já volto com vocês. Retornando, meus amores, ficou assim a nossa mantinha finalizada, tá? Então, olhem só, vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai prender ela aqui na correia dessa maneira aqui. A gente vai fechar dessa maneira aqui. Por isso que é importante vocês irem medindo conforme a largura da correia de vocês. Aqui eu vou retirar a correia do chinelo. E agora aqui também a gente vai fazer aquele detalhe onde a gente vai furar a correia para estar prendendo ali as pontas da nossa manta. Então, vou retirar aqui, vou usar o alicate, vou empurrar, nunca puxem a correia de vocês dessa maneira aqui, tá? Vocês podem empurrar a correia, se tiver dificuldade, usa um cremezinho hidratante que você tem aí para ajudar a facilitar ali e deslizar mais facilmente. Então, posiciona o alicate e empurra. Retirei. Aqui, então, antes da gente fazer ali o fechamento, a gente vai ter que arrematar esse fio aqui, tá? Porque a gente ficou com os 2 pedaços de fio aqui. A gente já começou aqui, então a gente já tem esse pedacinho de fio. Então, aqui a gente vai arrematar o nosso fiozinho. Você pode fazer como você está acostumada a arrematar os seus trabalhos, tá? Vem aqui, vou cortar um pedaço. Vou puxar ali, finalizei. Aqui, então, a gente vai esconder esse pedaço de fio e vai fazer os nozinhos aqui do acabamento, tá? Vem com cuidado aí pra não ficar com os fios. Vai com a própria agulha de crochê e vai puxando aí por dentro de alguns pontos pra gente poder fazer o arremate. Vai escondendo aí por trás aí de alguns pontinhos. É bem importante a gente fazer o acabamento. Cuidem pra fazer o acabamento no lado avesso, tá? E não no nosso lado direito, lado do trabalho, vamos dizer assim. Aqui eu vou dividir o fiozinho em 2 partes. Vou dividir o fiozinho em 2 partes, vou puxar uma delas. E aqui eu vou fazer uns nozinhos, tá? Mas não faça os nozinhos muito na pontinha lá, tá? Pra não ficar depois pegando. Faz uns 2 nozinhos. Vou fazer mais um nozinho aqui. Você vai apertando assim pra ver se não vai ficar um nozinho muito grosseiro, tá? Agora, eu venho aqui novamente com as 2 pontinhas, se você quiser colocar alguma colinha, uma colinha de silicone ou uma colinha quente, você também pode colocar, tá? Aqui, vou passar por trás de alguns pontinhos. Vou passar por trás de alguns pontinhos aqui e vou cortar. Ficou ali? Pode colocar uma colinha de silicone aqui ou alguma outra cola que você tenha. Esse fio aqui a gente vai usar ele, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Olha só, aqui a parte da frente do nosso trabalho, o nozinho está aqui, aquele nozinho que a gente fez lá quando a gente começou o trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma puxadinha nele pra frente, tá? Porque se eu puxar pra trás, pra cá, vai ficar pegando ali, tá? Então, você vai vir aqui, ó, com a agulha de baixo pra cima, você vai vir e puxar o fio. Vai ficar escondidinho ali, nem vai dar pra ver, tá, meus amores? Então, agora você vem novamente, puxa o fio pra cima. E agora aqui, observem que a gente tem aquela carreira dos meios pontos altos. Aqui a gente vai trazer esse fio pra cá, bem no meio da nossa manta. A gente vai vir e puxar ele pra baixo, porque aqui a gente vai precisar depois prender. Vamos deixar ele aqui e agora a gente vai começar a fechar. Agora aqui, meus amores, a gente vai prender o fio pra começar a fechar, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar, lembram que a gente deixou aqui esse pedacinho de fio? A gente vai deixar esse mesmo pedaço de fio aqui, desse tamanho, uns 15 centímetros mais ou menos, e aqui a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial do trabalho, ó. Vamos fazer a laçadinha. Esse pedacinho de fio a gente vai trazer pra cá depois pra fazer o acabamento.
Fiz a laçadinha, tá? Olhem só, ficou dessa forma aqui. Um pedaço de fio, a laçadinha. Agora, eu venho aqui no trabalho, lá no primeiro pontinho, dentro do primeiro pontinho ali, vou puxar aqui essa laçadinha pra prender o fio. Prendi o fio. Agora, aqui, vou fazer um pontinho, uma correntinha. Ficou preso o fio. Depois, aqui, a gente vai trazer esse fio pra cá pra fazer o acabamento, tá? Pra aproveitar ele. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente vai fazer? Preso o nosso fio, vamos pegar a nossa correia. Observem que aqui, esse lado dos detalhes vai ficar pra cima, tá? E aqui, a gente vai começar a fechar. Preso, então, o nosso fio, agora a gente vai começar a unir. Você vai achar lá o primeiro pontinho que você fez, tá? Então, é muito importante que fique bem certinho, tá? Então, olhem só. Estou com o fio aqui na laçadinha, passo o fio lá pra trás, e agora aqui a gente vai começar. Lá na argolinha, você vai puxar e fazer aqui um ponto baixíssimo. Tá? Vem no segundo ponto, passa lá na argolinha, localiza lá atrás, bem certinho no segundo ponto, tá? Pra ficar bem perfeito aí o fechamento. Vem e faz um ponto baixíssimo. Vou lá no terceiro, agora eu tô no terceiro ponto, no terceiro meio ponto alto. Vou lá na argolinha de trás, lá no terceiro meio ponto alto, ponto baixíssimo. Olhem só como é que vai ficar. E você vai sempre cuidando pra pegar correntinha com correntinha, tá? Ponto com ponto. Pra não chegar lá no final do trabalho e ficar repuxado. Vocês vão observar que aqui ele vai ficar mais afuniladinho, e é essa a ideia mesmo. Olhem só, vai sempre cuidando ali pra ver se os pontos, eles estão alinhados, tá? Ponto com ponto. Dá uma puxadinha ali. Você vai segurar e vem e faz o ponto baixíssimo. Ó, ponto da frente, alinhado com o ponto de trás, passa lá nas correntinhas e faz o pontinho, ó. Ponto da frente com ponto de trás. Aqui eu tô pegando nas duas argolinhas, tá? Pra ficar bem fechadinho. Ponto da frente com ponto de trás, ponto baixíssimo. Vamos seguir dessa forma até chegar lá na viradinha, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque aqui é só vocês irem cuidando os pontinhos, tá? Pra pegarem ponto sobre ponto e seguirem até lá no final, tá bom? Não? Olhem só como é que está ficando. Agora aqui eu vou pausar o vídeo e vou seguir fazendo aqui até chegar ali, até chegar lá no meio da correia, tá? Quando chegar aqui eu volto com vocês. Aqui então, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só como é que ficou o acabamento aqui. Olhem a perfeição desse fechamento em pontos baixíssimos. Se vocês acharem complicado, difícil de fazer, vocês podem pegar e fazer a costura, tá? Costura normal com agulha de tapeceiro, tá? Então, eu achei muito bom o resultado final, o acabamento ficou perfeito assim, dessa forma. E agora aqui, eu parei bem aqui no meio do trabalho, bem aqui no meio do Vzinho, tá? Então, aqui a gente vai fazer o último ponto. Aí, você vai achar aí os pontos pra ficarem bem certinhos. Lá embaixo, você vai fazer o último ponto baixíssimo. Agora, aqui, a gente vai pular 3 pontos e vai fazer 3 pontos baixíssimos. Então, observem, lá embaixo, você precisa deixar 3 pontos também sem trabalhar, tá? Então, olhem só, a partir do último ponto que eu trabalhei, eu vou pular 3. Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, que são os 3 pontos que a gente vai fazer baixíssimos aqui em cima. Então, venho aqui na parte de cima, só aqui pegando essa parte de cima do trabalho
e vou fazer 1, 2, mais um, 3 pontos baixíssimos. Cuidem para não pular nenhum ponto. Fiz 3 pontos baixíssimos, agora eu vou lá para o quarto ponto. Agora aqui eu vou virar o trabalho, venho aqui, 1, 2, 3. Então, eu venho lá nesse quarto ponto e retomo ali os meus pontos baixíssimos, fechando ali o trabalho. Então, olhem só, pulei aqui, fiz 3 pontos baixíssimos, pulando 3 pontos lá embaixo. Agora, aqui eu vou retomar. Deixa eu só passar aqui. Você vem e faz ali o ponto baixíssimo. Olhem só como é que vai ficar ali. Vai ficar só aquela partezinha do Vzinho ali da correia. E agora, basta você seguir fechando toda a outra lateral com os pontos baixíssimos, tá bom, meus amores? Agora aqui eu vou adiantar um pouquinho o vídeo e chegando lá no final eu volto com vocês. Porque aqui é uma repetição do que a gente fez na primeira lateral. Então, eu vou seguindo aqui e vocês sigam o trabalho de vocês. Quando vocês chegarem lá no final, vocês voltem aqui comigo pra gente fazer a última etapa do nosso trabalho. Olhem só, aqui a gente vai ajustando depois e conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando perfeito. Já volto com vocês. Retornando aqui com vocês, olhem só, viram como ficou perfeito aqui, os dois lados ficaram bem certinhos, não ficou faltando aqui, e vocês podem observar que aqui ele ficou mais justinho, então ele ficou esse acabamento aqui, ficou com este acabamentinho aqui, uma leve redução aqui dos meios pontos altos, que fez toda a diferença aqui no acabamento do trabalho. Agora, chegando aqui no final, a gente vai arrematar esse fio, tá? Então, você arremata aí o seu fio, sempre cuidando onde você vai fazer os nozinhos, tá? Então, cheguei aqui, fiz o último pontinho, vou cortar um pedaço do fio aqui, vou puxar, puxa bem firme, e agora aqui depois a gente vai arrematar, tá? Depois você arremata aí como você está acostumada, tá? Cuida aí a direção, não façam os arremates muito pra cá, tá? Então, faça um arremate que fique bem escondidinho. De preferência, você vai trazer aqui pra dentro, tá? Agora aqui, meus amores, a gente vai fazer aquele acabamento pra correia não ficar subindo. Este detalhe que a gente fez aqui já ajuda muito pra que ela não fique subindo, tá? Porque ela já ficou aqui mais ajustada. Então, agora aqui, como é que a gente vai fazer? Vocês estão vendo esse reloginho aqui da correia. Então, agora a gente vai fazer um furinho aqui com o furador. Esse alicate furador. Lembrando que é opcional, você não precisa fazer caso você não queira, tá? Vem ali, faz um furinho bem no meio. Ó, fiz um furinho, você vai tirar, vai ficar esse furinho aqui. Você vai fazer nos dois lados, tá? Igual, nos dois lados. Agora, aqui, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso trabalho, vamos fechar aqui. Agora, aqui, meus amores, como é que a gente vai fazer? Lembram que a gente tinha deixado esse fiozinho aqui, é o que eu vou fazer o acabamento depois, tá? Então, não se confundam. E aqui eu tinha deixado um outro pedacinho de fio pra fazer esse acabamento. Eu vou utilizar aqui uma agulha um pouco mais fina do que a agulha de tapeceiro, tá? Essa aqui é de 2/0, é a agulha que eu utilizo pra fazer os acabamentos aqui nos chinelos. Passei aqui o fio na agulha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse fio aqui pro lado de cima da correia. Tá? Então, você vai passando aí e leva ele pro lado de cima. Você vai vir aqui, ó, trazer bem no meio da correia. Dessa forma aqui, tá? Olhem só, eu estou no lado de cima, não no lado de baixo. E vou vir aqui, ó, de cima pra baixo, vou passar aqui com esse fio. Vou vir aqui nessa argolinha ali do primeiro ponto e vou passar. Vou puxar. Aqui a gente vai cuidar pra não fazer nada grosseiro aqui, tá? Que vá depois ficar ou pegando na hora da pisada. Ó, passei ali, o fiozinho tava saindo de lá e eu subi aqui. Então, agora aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar lá pra cima. Olhem só, ficou um pontinho ali segurando. E agora a gente vai fazer o seguinte, o fio tá do lado de cima, você vem ali no buraquinho, passa por dentro dele. Você vai puxar
e vai vir novamente, do mesmo lado, tá? Ali, olhem só, a agulha tá aqui. Vem ali, sobe novamente, sempre cuidando pra não encavalar o fio, tá? Olhem só, ficou 2 pontinhos ali, e você vai lá do outro lado. Faz mais 2 pontinhos, ó. Puxa. E vem novamente. E sobe com o fio lá pra cima, tá? Então, vai ficar esses 2 pontinhos aqui segurando a correia. Olhem só. E agora, aqui, o acabamento a gente vai fazer aqui escondidinho, tá? Eu adorei o resultado, olhem só, não vai ficar subindo, vai ficar com um acabamento perfeito. Aqui você vai fazer os acabamentos com os nozinhos, tá? Sempre escondendo bem ali para não ficar nada aparecendo. Aqui no outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? O mesmo acabamento que você fez aqui, você vai fazer deste outro lado. Então, olhem só, você vai procurar fazer o mais aproximado possível ali, ajustando e deixando as duas laterais do mesmo jeito, tá? Trabalho artesanal feito manual é assim, a gente vai adaptando, vai ajustando e buscando a melhor forma. Essa foi a nossa primeira parte do vídeo. E na próxima aula a gente vai fazer a flor e a aplicação da florzinha na correia do chinelo.